mais uma vez o nosso boa noite a todos. Quero agradecer uma vez mais ao Wesley Naito, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar aqui essa noite com a gente, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos, um pouquinho da sua experiência com os alunos do Instituto Federal do Acre. Quero desde já dar as boas-vindas a todos que estão conosco nessa noite. O Wesley colocou lá nas redes sociais dele, então nós temos convidados de outros locais, que não só aqui do Acre, e a gente agradece a presença de todos aqui com a gente. Wesley, nosso boa noite, a gente agradece a sua generosidade, a sua gentileza em aceitar o nosso convite, em poder estar aqui compartilhando um pouquinho as suas experiências, o seu conhecimento com os alunos do Instituto Federal do Acre. Então, como eu já falei, o Wesley gentilmente não só aceitou o convite, como autorizou a gravação e autorizou a publicação no YouTube. Então, a partir de amanhã, quem gostou do bate-papo vai poder rever ou indicar para os amigos para que possam ir lá no canal do YouTube assistir a gravação. Wesley, nosso boa noite. A gente começa sempre nossos diálogos logísticos pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Eu gostaria que você desse o seu boa noite já contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu estudei logística, né? Aqui, eu sou de Maringá, Paraná. Eu tenho mais de 13 anos em gestão de logística, supply chain. Essa semana eu acabei adentrando a uma outra empresa também, agora mercado nutracêutico, né? Que era uma área que eu nunca tinha atuado. E-commerce, distribuição com transportes, né? Anteriormente a isso, trabalhei na indústria farmacêutica, como na área comercial, para entender os dois lados, né? Porque sempre o pessoal acaba citando que tem muito atrito entre a logística e o comercial. Aí eu falei assim, eu quero ter uma experiência um pouquinho aqui no pé do comercial para saber o porquê que tem esse tipo de atrito, né? E foi uma experiência de 1 ano, consegui mapear vários processos para reduzir essas intrigas, né, que tem entre as áreas. E hoje eu posso te afirmar que essa experiência trouxe muita relevância para os dois lados e, inclusive, até mesmo um diferencial competitivo para o mercado. Que além de você trabalhar com a logística reduzindo ao máximo os custos, você consegue trabalhar no lado comercial otimizando as vendas. E melhor, sem brigas, né? Também já atuei na área na área de cosméticos, construção civil, alimentícia. Trabalhei 3 anos e meio no Japão, no centro de distribuição lá. E também na área automobilística, né, com peças de reposição. E atualmente agora eu estou na área do e-commerce, né, fazendo a parte de distribuição, despacho, cotação de frete terceirizado, no caso, não é frota própria. E também sou fundador do grupo LogSM, Logistics and Supply Chain Management, que é um grupo de networking logística, né? Para profissionais, desde acadêmicos até CEOs de empresas, no qual eu pude também contar com a experiência de profissionais experientes no mercado, que puderam me ajudar e agregar a me tornar o profissional que eu me tornei hoje. E espero poder passar o máximo possível através das perguntas de vocês e do professor que gentilmente me convidou. Obrigado, viu, professor? Imagina, a gente que agradece a contribuição, que eu tenho certeza vai ser enriquecedora. Wesley, a gente estamos vivendo um momento diferenciado, um momento ímpar, eu acho, na nossa vida. Se Deus quiser, não vai acontecer outra pandemia dessa, pelo menos não na nossa geração, e a gente espera e torce para isso. Mas a gente queria a sua visão, né, com a sua experiência, tanto em empresas nacionais quanto em empresas internacionais, qual que é a sua visão dos impactos da pandemia em relação à logística? Quais foram os impactos que você percebe da pandemia em relação à logística?
Eu vou falar dos segmentos que eu trabalhei e até mesmo dos que eu não trabalhei. O impacto é assim: o mundo já vinha se globalizando, isso é um fato. A pandemia acelerou absurdamente essa digitalização das empresas e, como tem a teoria de Darwin lá, que também, se você não quem não é o mais forte, nem só o mais inteligente, é quem melhor se adapta às situações que acaba sobrevivendo. Eu vejo muitas empresas quebrando por falta de estruturação antes da pandemia, e ela acelerou o processo da globalização, da digitalização, trabalhos de marketing e e-commerce que eram diferenciais, hoje se tornaram competências para as empresas básicas, né? Ainda dá tempo para alguns empresários que puderem investir nesse tipo de conhecimento, se aprimorarem, né, para pelo menos sobreviverem, que igual eu falei, não é mais um diferencial, é só uma questão básica de sobrevivência. E, por exemplo, aonde eu estou hoje, eles já trabalhavam com e-commerce, então, por mais que seja uma empresa que está migrando de pequeno para médio porte, eles estão preparados para esse cenário. A única dificuldade mesmo era com a questão de transportes, já que por exemplo, agora o Correio entrou em greve, eles trabalhavam com a frota terceirizada, já que eles não têm carros, não têm veículos, né? Então, assim, a indústria farmacêutica cresceu, indústria nutracêutica cresceu, já que a gente não pode tomar sol, tem que tomar alguns complementos, lógico, com orientação médica e tudo. Cosméticos, por incrível que pareça, meio que não teve queda, mas se estabilizou. Teve aumento significativo nas grandes companhias por causa do marketing. A gente pode citar uma delas, por exemplo, a Natura, né, que é um case de sucesso em plena pandemia, e cosméticos. Alimentício explodiu, porque você fica em casa, acaba alimentando-se mais. E por outro lado, um dos setores que eu já atuei, que foi automobilístico, teve uma queda brusca, porque, primeiro, a gente não vai comprar um carro, vai guardar esse dinheiro, ainda mais uma pandemia, vai comprar um usado que seja, ou repor peças. E com menos movimentação é menos manutenção, isso quebra mecânicas. Hoje, com a facilidade da uberização de todos os processos, né, que o Uber foi um dos pioneiros e depois veio a Airbnb, enfim, que é a mesma estratégia, só que para diferentes segmentos. Então, acabou acelerando isso. Concessionárias, locadoras de veículos, hoje se sentem no prejuízo e não tem o que fazer a médio nem curto prazo. É esperar mesmo o que vai acontecer depois do novo normal, né? Que a gente está até enjoado de escutar. Mas realmente, esse novo normal, no meu ponto de vista, veio para ficar. E ainda, quem puder investir com a questão do marketing e digitalização das empresas é quem vai sobreviver hoje. Porque para competir com as grandes, é mesmo você fechar o seu território, digamos assim, de disputa comercial, né, o share do mercado. Porque se você vê mesmo uma estratégia como a da Amazon, né, ela simplesmente vai engolindo aos poucos os mercados. Não é uma estratégia que eu concorde, né? Eu acho que tem que ter um espaço para todos, mas que dá certo e ela está crescendo com isso. E bem provavelmente ela vai passar a Apple no ranking global de empresas da pesquisa de Gartner, né? Que é uma pesquisa que elenca os top 25, onde 5 empresas estão além dos top 25 globais, que é Apple, a Unilever, o McDonald's e a própria Amazon. E tem a quinta que eu não lembro o nome, que são as 5 Masters of Supply Chain. Então eu creio que em breve quem vai estar no topo geral mesmo vai ser a Amazon, num nível até maior do que da própria Apple. Bacana. O tema dessa semana, e para quem não conhece o Wesley faz um trabalho muito bacana com relação a mercado de trabalho, networking, enfim, ele até já citou um grupo que ele coordena, enfim.
Com relação ao mercado de trabalho, já entrando na temática, né, no tema da semana, para os profissionais da logística, houve foi, de novo, né, não dá para dizer se foi positivo ou negativo, mas enfim, influenciou positivamente ou negativamente o mercado de trabalho de profissional de logística? Eu nunca ouvi falar tanto de logística como agora. Nunca ouvi falar tanto de logística como agora. Lógico, não estão falando de nós como eu gostaria, né? Falando assim, a logística é levar um produto do ponto A ao ponto B com o menor tempo possível, maior nível de serviço logístico, menor tempo, menor custo. Enfim, não falam dessa forma. Eles só falam assim, olha, a gente está com dificuldade de logística de entrega da vacina, dificuldade com a logística de produtos. Eles só falam isso. Provavelmente estão citando só o transporte. Logística, a gente sabe que não é só transporte, né? Mas você percebe que tanto na mídia quanto na boca do povo, eles já começam a entender um pouquinho a nossa importância, que é melhor do que antes, né? Que era só estoque ou só transporte. Não, hoje eles já englobam mais isso. Principalmente quando lá no comecinho o povo começou a estocar comida em casa, achando que ia faltar, ia acabar o mundo, ia até o apocalipse global, aí o pessoal na mídia começou a orientar, pessoal, não compre assim, vai faltar realmente, aí que vai faltar, né? O pessoal não tinha previsão de estoque, teve gente que comprou 12 pacotes de arroz para uma família de 3 pessoas, ou seja, uma demanda de 1 ano e pouquinho. Sem falar no papel higiênico, né? Nos 200 rolos de papel higiênico, né? Não, esse aí vai estocar para a vida, né? E em relação à empregabilidade, automaticamente o que eu posso dizer assim, em relação aos nossos profissionais, né? Eu vejo que tem muita oportunidade de emprego. Eu não quero, assim, que pareça soberbo, mas para alguns colegas aqui, vai depender da região, isso é um ponto, vai depender da região, das oportunidades por região. Por exemplo, São Paulo, tenho colegas que têm dificuldade de recolocação por, antes da pandemia, terem sido desligados, e hoje tudo é oferta-demanda, em qualquer mercado é oferta-demanda. Quanto mais se tem algo, menos valioso ele fica. Quanto mais raro é algo, mais caro ele fica. Um exemplo, diamante é mais caro que ouro, porque ele é muito mais raro. O ouro é mais raro do que prata, que é mais rara do que bronze. Então é por isso que tem os valores de mercado. Quanto menos profissionais de logística, um exemplo, mais valiosos seremos. Hoje, antes da pandemia, eles já precisavam de profissionais capacitados. Tinham vários, mas os que eles precisavam era de capacitados. Com essa pandemia geral que está acontecendo até agora, acelerou a globalização e a tecnologia aplicada à logística está muito em alta, só que também ainda não tem profissionais. Por exemplo, o BI completou 5 anos. Para quem não sabe o que é o BI, ele é um sistema da Microsoft que ele complementa o Excel, ele facilita as abordagens por gráficos, por definição de indicadores. Se você tiver o BI no seu currículo, na última pesquisa que eu olhei, tinha em média, você entraria na média dos 3 a 4% de profissionais no Brasil que conhecem a ferramenta, que pelo menos conseguem manuseá-la. Hoje ainda é um diferencial. Provavelmente ano que vem, quando várias pessoas se formarem neste ano que vem talvez isso não seja tão diferencial assim, seja um pré-requisito. Então aí assim, hoje eu vejo que nossa área está mais valorizada, vejo várias vagas, pelo menos aqui na minha região, e também eu compartilho lá no LinkedIn, eu vejo muitas vagas. E, por incrível que pareça, várias vagas de nível de gestão. Por outro lado, como tem muita gente fora do mercado, e a gente compete, sim, com engenheiros de todos os tipos de engenharia, civil, de produção, enfim, todas as engenharias. A gente concorre com eles, concorre com o pessoal de administração, e aí onde vai sobressair, por incrível que pareça, os jovens vão talvez se sentirem desanimados, mas não desanimem, que é a questão da experiência, eles vão daí relevar a parte da experiência no currículo. Mas, por outro lado, também
várias empresas estão procurando justamente neófitos, ou seja, pessoas que não tenham conhecimento algum na área, para que possam ensiná-las do começo. Aí eu aconselho algumas instituições, depois eu vou passar uma lista de algumas instituições para o professor, repassar para vocês, de empresas que recrutam justamente jovens ou pessoas que estão querendo adentrar no mercado, inclusive com questão de estágio. Então, hoje eu vejo muito mais vagas. Numa reportagem do G1 do ano passado, mesmo óbvio que ninguém previa essa pandemia, a previsão era de até 2023, 500 mil vagas no setor de logística aplicada à tecnologia. E aí, se você pegar e falar assim, beleza, é pouco, né? Não, mas não acho pouco. Porque grande parte dessas vagas são para gestão. E abaixo de cada gestor varia entre 5 a 10 colaboradores. Então, se você pegar esse número, que fosse metade, 250 mil, e multiplicar por 5, quantas outras vagas não surgiriam, direto ou indiretamente, né? Então, eu fico muito feliz que, apesar da pandemia, né? Não feliz com a pandemia, mas fico feliz que a gente está começando a ser mais visto, né? E está surgindo, sim, várias vagas. Quem se graduou e se comprometeu à capacitação um pouquinho antes da pandemia, vai agora beber água limpa. Primeiramente os que têm experiência e também os que não têm, mas se capacitaram e as empresas buscam por neófitos. Então, essa é a minha visão, professor. E aqui, por exemplo, em Maringá, Paraná, tem várias vagas de gestão. Só agora em agosto, pelo menos, eu vi 4 oportunidades relevantes aqui na região, que até agora não foram completadas. E o pessoal está com dificuldade até mesmo de achar o profissional ideal para assumir cargos de gestão. Acho que é interessante, Wesley, a sua fala. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, e o nosso público aqui, a maioria é voltada para os acadêmicos, né, do Instituto Federal do Acre. E uma das coisas que eu sempre falo para eles é que muitos deles ficam, não vou dizer desanimados, mas ficam preocupados exatamente pela falta de experiência. E uma das coisas que eu falo para ele é que hoje, pelas características do mercado e pelas mudanças que estão acontecendo com tanta frequência, como você falou, muitas empresas preferem contratar alguém que não tem experiência, mas tem o conhecimento técnico, do que contratar alguém que tem experiência e não tem o conhecimento técnico. Por quê? Porque é muito mais fácil você dar experiência para quem já tem o conhecimento técnico do que dar conhecimento técnico para quem só tem experiência. Então, vai um pouco de encontro ao que você falou. Como acabei de comentar, o nosso público são acadêmicos. Eu quero que você, que já passou por isso, eu gostaria que você desse algumas dicas para os nossos alunos de como eles podem se preparar melhor para, na hora de sair, me formei, como é que eu vou buscar uma vaga no mercado de trabalho? Quais as dicas que você poderia dar para os nossos alunos? A primeira dica é: tenham um LinkedIn. Porque o que eu chamo de tripé da recolocação, lógico que no meio desse tripé vai ter algumas palavras que não serão citadas, mas que estão dentro. Por exemplo, formação acadêmica, formação complementar, né? O tripé assim. Primeiro, networking. O que é networking? O que a gente está fazendo aqui é uma espécie de networking, um diálogo, um bate-papo. Estou conhecendo os alunos estão me conhecendo, né? A gente está conversando formalmente, tirando dúvidas, respondendo perguntas, conversando, se relacionando. O networking é um relacionamento. E aí você pode ter vários tipos de networking. Quando você vai sair com os amigos ou as amigas, é um networking com seus amigos. O seu churrasquinho com a família, é o seu networking, relacionamento com a sua família. Então tem um relacionamento profissional. E onde vocês vão encontrar melhor isso? De uma forma mais afunilada. LinkedIn. O campo de busca do LinkedIn hoje, meu ponto de vista, é o melhor para se buscar o tipo de profissional que possa te ajudar. Eu tenho uma aba dentro do LinkedIn, que ele me liberou há alguns anos, que é de aconselhamento profissional. Aí tem por um lado, algumas pessoas aconselham,
e por outro lado elas recebem conselhos. Vocês podem explorar essa aba lá dentro e procurar um profissional da área que você quiser para te tirar dúvidas como desse diálogo logístico aqui, por exemplo. Então, esse é um ponto. E por mais tímido que vocês sejam, se tiver um grupo de WhatsApp, por exemplo, não tenham vergonha de perguntar. Eu já apanhei muito, eu vou continuar apanhando para aprender, só que quando você pergunta, você acaba até mesmo evitando um problema que alguém teve e não tendo que passar por isso. Você vai tirando suas dúvidas, você vai se relacionando e façam networking com pessoas que possam te ajudar. E quando vocês estiverem lá em cima, tente, se, na medida do possível, retribuir isso também, né? Para quem está abaixo. Então, você girando essa roda da vida, digamos assim, fica mais fácil. Não vou falar que vai ficar mais fácil, vou falar assim, fica menos difícil, né? E a sua vida começa a andar profissionalmente, pessoalmente. Você indica um curso aqui, outro ali. E no que precisar, em relação a materiais e tudo, não tenha vergonha. Ou vou citar um exemplo. Eu já tive medo antigamente de postar um artigo no LinkedIn, de escrever algo errado que alguém não concordasse. E não tem problema de alguém não concordar. A gente vai acertar e errar na vida. E o bom hoje eu prefiro mais as críticas, né? Porque elas vão me sustentar e me ajudar a melhorar. Agora, se você toda hora estiver recebendo um tapinha no ombro, você vai se acomodar com aquilo. Então, sempre tem que ter algo para te incomodar para você sair do lugar. Então, tente publicar dúvidas lá no LinkedIn, por exemplo, ou no Whats. É que no LinkedIn você vai gerar mais engajamento, no Whats vai ser só aquela coisa momentânea, né? Então, os 3 passos da recolocação são estes. Networking, LinkedIn, porque o LinkedIn vai confirmar o que as pessoas disseram de você. E por último, o currículo, por incrível que pareça. Não seja o Rambo dos currículos, atirando para todo lado. Seja o sniper. Porque se você tiver o famoso QI do quem indica, você se relacionou com alguém, com certeza a sua chance de entrar naquela empresa pela sua referência e pelo seu perfil do LinkedIn que comprovou o que disseram de você, o seu currículo simplesmente só vai falar por si do que já falaram de você. Então essas são as dicas que eu dou para quem está iniciando agora. Perfeito. O network é uma coisa extraordinariamente importante, né? Assim, não tem como não eu costumo dizer para os alunos que o currículo é importante, ainda mas o network é importante porque a maioria das vagas hoje me fugiu a palavra agora. Elas são ocupadas por pessoas indicadas por pessoas de dentro da empresa. Às vezes quem está fora da empresa nem fica sabendo daquela vaga, porque os próprios funcionários ali indicam pessoas para trabalhar e aí fica complicado. E uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é que o network começa ali, né, na sala de aula, né? Quer dizer, você nunca sabe quem que vai ter sucesso amanhã ou qual colega seu que pode ganhar na loteria amanhã que pode te contratar, né? Então é sempre importante manter esse contato, não é, Wesley? E o mundo é pequeno, viu, professor? O mundo é muito pequeno. Ó, eu vou citar até um exemplo aqui. Eu conheci um rapaz do Rio Grande do Norte nos grupos e não sabia o que ele fazia. Mas a gente direto conversava ali, postava algumas coisas de logística, sabia que ele tinha alguma coisa relacionada à armazenagem. Aí um dia ele pegou e me ligou, eu falei assim, nossa, acho que era 84. Nossa, 84 deve ser lá pro Nordeste. Ou é Ceará ou é Rio Grande do Norte. Eu pensei, né, que tava decorando. Aí ele falou assim, Wesley, eu tô em Maringá, na Avenida Mandacaru. Onde você mora? Eu falei assim, ó, por coincidência, eu moro em Maringá, né? E por coincidência eu moro próximo à Avenida Mandacaru. Na época eu não estava trabalhando, daí ele pegou e falou assim, você quer conhecer como que é a instalação de um sistema WMS? Eu falei, opa, só espera eu me trocar que eu já vou aí, me passa a localização. Você está em Maringá? Sim, tô fazendo a implantação desse sistema, quero que você dê uma olhada como que são as estruturas e tudo. Aí eu fui lá, conheci ele pessoalmente, um cara que eu conheci no WhatsApp.
Ele fez a implantação do sistema. Hoje ele já até vendeu o sistema dele, né? Hoje ele não trabalha mais com isso. Mas assim, eu tive a oportunidade de conhecer a implantação do sistema, conheci o pessoal de uma rede de farmácia, que é uma das maiores aqui da região, e 2 anos depois, essa farmácia se tornou meu cliente, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Como eu já conhecia o pessoal os gerentes da logística, o pessoal da compras, foi muito mais fácil negociar. Porque entra de novo o QI, o networking. Isso abre portas. Então, trate bem desde o cara que é o porteiro, o pessoal da limpeza, até o CEO. Trate todos iguais. Todos são de pele, osso, carne e sangue. Isso é fato. Então, não tenha medo de falar com as pessoas. Se você tiver vergonha, peça para alguém apresentar, mas não deixe de se relacionar. Uns vão ter mais contatos, outros menos. Não importa a quantidade, importa a qualidade e a forma genuína como você se relaciona. Quando você fala de uma forma genuína, por mais poucas pessoas que sejam, você vai ver o resultado que vai ter na sua vida profissional, acadêmica, igual o professor citou, que alguns colegas podem ser o seu gestor lá na frente, ou você até mesmo contratar um deles. Quem sabe? Você pode ajudar, né? É os dois lados da moeda, né? Pode ser para um lado ou para o outro, né? Muito legal. Estamos chegando a meia hora de diálogos e aí a gente vai abrir então as perguntas. Eu tenho certeza que terão muitas perguntas no mercado de trabalho, network, recolocação. Muita gente, é um tema que eu tenho certeza é interessante e, né, vai despertar aí a dúvida de muita gente. Vamos lá, quem quer ser o primeiro a fazer uma pergunta? Aproveitar o Wesley, não é todo dia que a gente tem um convidado com experiência internacional aqui para a gente. Pode perguntar, galera, não precisa ter vergonha, não. Enquanto o pessoal perde a timidez, aí quem tiver pergunta, coloca no chat aqui o nome que eu chamo para fazer a pergunta. Wesley, você que tem essa experiência internacional, vamos explorar um pouquinho isso então. Qual que é a diferença, ou se é que existe, diferença entre a logística do Brasil e a do Japão? Olha, de armazenagem é tremendamente diferente. Por exemplo, eu nunca trabalhei em mercado aqui, lá era setor alimentício, mas eu sei como que funciona a maioria dos mercados. Aqui você tem um centro de distribuição em locais estratégicos para abastecer a sua região, né? Aí cada CD se abastece com uma central de compras e redistribui para a sua rede local. Lá também era assim, porém, dividia-se em 3 turnos, da meia-noite às 8 da manhã, das 8 da manhã às 4 da tarde e das 4 da tarde à meia-noite. Na primeira carga, eram só derivados de leite e derivados de carne. Na segunda carga, já iam produtos nacionais e internacionais, todos perecíveis, né? Essas 2 primeiras cargas perecíveis. Na terceira carga, era frutas, legumes e verduras e produtos não perecíveis, como bebidas e roupas, por exemplo, né? Então, no mercado, o que é essencial? Você vai no mercado mais para produtos alimentícios. Então, na madrugada, era abastecida a primeira carga. Enquanto eu carregava a primeira carga, já estava sendo levada a segunda e planejando a terceira. Quando eu iniciava a segunda carga, era levada a terceira carga e planejando a primeira do dia seguinte. Então, ficava 24 horas o centro de distribuição funcionando, abastecendo, a carga anterior e já planejando a posterior, né? Então, era um rodízio 24 horas dos 3 turnos. Todo o material não tinha um estoque no mercado, já ia direto para as gôndolas. Se tivesse alguma avaria, provavelmente aquilo ali já iria fazer falta para o mercado. Só que a demanda deles
é assim, eles colocavam um percentual lá de 5 a 15% a mais de cada item, para caso tivesse avaria, não tivesse tanta perda. E se na hora ele estivesse vendendo e de repente fosse ficar alguma coisa para o dia seguinte, eles colocavam em promoção. Ou seja, demanda praticamente exata, todo o processo just in time, todo com melhoria de Kaizen, né? Kanban também lá para a área de despacho. E cross-docking em todas as docas. Nenhuma mercadoria ficava mais do que 3 horas ali. Raramente ficava mais do que 3 horas. Tinham 2 ou 3 geladeiras, uma com 15 graus de temperatura e a outra com 0, né? Para manter a integridade dos alimentos ali. E tinha muito produto do Brasil, inclusive aqui do Paraná. Os frangos que eu recebia lá eram todos daqui, da Copacol. E e por incrível que pareça, também alguns alimentos bem peculiares. Por exemplo, o ovo frito. Tinha um ovo frito que ele parecia um prato lá. Uma vez eu derrubei uma caixa e escutei, vixe, quebrei uns pratos, né? A hora que eu fui ver, era um monte de ovo quebrado. Ovo frito quebrado. E congelado quebrado. Tava todo enfileirado, assim. Aí eu falei, caramba, o pessoal economiza tempo mesmo, né? Porque o ovo frito congelado. E, assim, praticamente não tinha desperdício lá dentro. Na primeira operação que eu fiz lá, constava entre erros, cerca de 97 erros. Aí eles implantou um sistema por checagem de Kanban. Como que funciona? Você começa com a caneta azul, não é da música, tá? Caneta azul e uma amarela. A azul era para novatos e a amarela é para aquele cara que tá marcado, tá com um X nas costas, né? Risco de ser mandado embora porque fez muitos erros. E a verde é para quem já tinha uma certa experiência, né? E estava assegurado às conferências. E o vermelho era um dos líderes de setor, onde ele reconferia todas as outras cores. Com isso, se tivesse algum erro checado pela caneta vermelha, quem respondia era o líder do setor, independente de quem errasse, porque ele reconferiu por cima. Se não tivesse conferido, a caneta vermelha não tivesse conferido algum carrinho que fosse fechado com a caneta verde, ele também respondia, porque ele deixou passar alguém abaixo dele sem uma reconferência. E com isso, eles reduziram muito os custos, os erros, as avarias. Aí eles colocaram um painel, um mural com todos os colaboradores para incentivar e também alertar, né? Lá eles não fazem igual aqui, do feedback é bem mais brusco, digamos assim. Os caras já chegam na chincha mesmo. Mas para mim foi uma escola, viu? O pessoal era bem perfeccionista, com estrangeiros mais ainda, né? Era uma cobrança maior. Mas é uma questão de adaptação também, a cultura deles. A gente vai para lá para trabalhar, nós que temos que acostumar, afinal a casa era deles, né? Com certeza. Sabe que você me tirou uma dúvida, que eu sou professor da área de gestão, né? Então dou aula no curso de logística, no curso de bacharelado em administração. Uma das dúvidas, e a gente obviamente estuda essas ferramentas japonesas, e uma das coisas que eu sempre me perguntava era exatamente isso. Será que esses japoneses usam esses negócios? E agora você me matou. Graças a Deus eu achei alguém que pudesse me responder essa pergunta. Que legal. Pô, que usam todas. Ai, que beleza, que legal. E funcionam, né? O importante é isso, Funciona. deixar bem claro, né? Quem não conhece as ferramentas japonesas de gestão, conheça, estude, porque realmente elas são, desde os 5S, que vamos dizer assim, seriam mais simples, até os mais... Não, e o enfim, 5S lá eram 9, na verdade. E hoje eu não lembro dos 9, né? Porque já foi em 2007 isso. Mas eram 9 S's e cada colaborador na reunião de 15 minutos antes do trabalho tinha que fazer uma ginástica laboral e ditar os 9 S's. Mesmo que você fosse brasileiro, se vira, aprende, faz colinha na mão. Decorar, ué. Decorar. Quem decora usa, né? Não tem jeito, faz parte. Uhum.
Temos um inscrito aqui, Milton. Vamos fazer a pergunta no microfone aí. Abre o microfone, habilita o microfone na tela inicial e faz a pergunta. Tá sem microfone. Então, tá. Vou ler aqui a pergunta dele no chat. É que você falou das ferramentas, Wesley. Ele quer saber quais as ferramentas, programas, tecnologias que um profissional em formação precisa dominar para se dar bem no mercado de trabalho. Tem algumas pessoas que acabam citando que o Excel não é importante. Eu não gosto quando eu escuto isso, porque por mais que esteja se tornando, entre aspas, obsoleto, não é toda empresa que você vai entrar que vai ter um sistema de gestão. Então é bom você saber fazer na unha. Porque se o sistema não tiver lá, como que vai ser? Se acabar a energia, você vai calcular a sua gestão de estoque como? Vai ter que ser na unha. Então é importante sim você saber, antes da gente falar de logística 4.0 e tecnologia, é bom a gente saber o 1.0, 2.0, 3.0, para na hora do vamos ver não ficar na mão só da tecnologia, né? Afinal, quem controla a tecnologia são vocês, não é a tecnologia que controla a gente, né? Então, Excel, porque não são todas as empresas que vão ter um software, um RP, WMS, TMS, e outra, eu já trabalhei com sistemas de ponta que eu precisava de fazer a planilha também. Porque o módulo é muito caro de se comprar todo o portfólio, era muito caro, porque ele era incompleto, porque ele nunca vai te atender 100%. Isso é ilusão de você achar que vai trabalhar 100% com o sistema. Não, você vai usar planilhas. BI, esse é importantíssimo. Não importa qual BI seja, o mais famoso é o Power BI, mas tem Power Query, tem outros, né? Que é o análise por dados. É bom você conhecer, sim, os sistemas de ponta, pode ser um diferencial numa entrevista de emprego. Tem alguns cursos gratuitos, outros pagos. Além disso, criar dashboards eu acho muito importante, porque são indicadores, principalmente indicadores de desempenho você vai fazer em formato de gráfico também. E sempre vai ter alguns aplicativos que hoje tem no mercado para você se autogerenciar. Tem Trello, que eu gosto de usar muito, porque você consegue determinar qual data você vai fazer tal atividade, quem que está abaixo dessa atividade, cobrar, ser cobrado, ou até mesmo só lembrar da atividade, porque a gente, como ser humano, ainda mais com todas as atribuições que a gente faz no dia a dia, acaba se perdendo, é impossível não se perder um pouco, né? Então, são ferramentas que vão te auxiliar na gestão. Tem várias ferramentas, vários aplicativos que vão te ajudar. Inclusive, até mesmo gestão pessoal, que você pode atribuir também na gestão financeira. Tem alguns aplicativos que te auxiliam nisso, te auxiliam com quilômetros rodados. Tem vários, são gratuitos, estão disponíveis. Depois eu passo até uma lista para o professor repassar para vocês, né? E, igual eu falei, é mais importante vocês estarem alinhados com a 1, 2 e 3, as revoluções 1, 2 e 3, do que só focar na 4 e na quinta. Que a quinta, em alguns países que a internet das coisas já está meio que encaminhado, não está implantado, mas está encaminhado, né? Aí eu vou até citar a questão dos celulares, como que funciona essas gerações e o que diferencia das indústrias. 1G só ligava, 2G ligava e era o famoso Nokião, né? Que ligava e mandava SMS. 3G já começou a ter internet, que eram os primeiros smartphones, né? 4G, os atuais, que eles já mandam a informação com a tela. Geralmente ele já manda a informação completa por telas, né? Já é blocos de informação. A próxima, 5G, que já está em desenvolvimento e em alguns países até implementação. A internet ela se torna mais rápida e praticamente em tempo real. A diferença é a quantidade de antenas, que elas são menores, geralmente em casas, com menores distâncias, então você acaba tendo uma velocidade de internet. Então, com as revoluções, se você olhar, é praticamente a mesma lógica. E aí, em relação à tecnologia, hoje pode estar 5G,
mas você não vai deixar de usar o 2G e o 3G. É só uma forma que eu tentei explicar para ficar mais claro, digamos assim, em relação à tecnologia e aplicativos, né? Wesley, você não sabe quanto eu fico feliz quando um convidado. Você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Jesus já falava isso. Então, quando às vezes o professor fala, o aluno fala assim, mas quando tem um profissional que é de fora e que eu falo isso na sala de aula, uma das disciplinas que eu ministro é a gestão da armazenagem, né? E uma das coisas que eu falo muito sobre os alunos é sobre o WMS, que é exatamente o que você falou. Você precisa conhecer o WMS para que, se a sua empresa for instalar o WMS, você saiba trabalhar com o WMS. Porém, todavia, entretanto, não vai ser em toda empresa que você vai trabalhar que vai ter um WMS. Não. Então, você tem que saber dos dois, você tem que fazer com e saber fazer sem, senão você não vai ser um bom profissional. Então, eu fico tão feliz quando um convidado reforça o que a gente fala em sala de aula, porque é realmente importante. A Tâmara mandou um recado aí, você já deve ter visto, né? Dizendo que faz parte lá do grupo Logística e Supply Chain. Depois você vai fazer o comercial aí para o pessoal também poder se inscrever lá. E o José Elisiário está querendo fazer uma pergunta. Vai lá, José, manda abraço. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, uma contribuição, já que hoje estamos falando de logística no ramo internacional, né? Então, eu tive morando 4 anos no Peru e percebi que a logística lá é muito, em cada região é diferente. No Peru é dividida em serra, né? Selva e costa, né? Então, na parte norte, na parte da costa, o comércio se desenvolve mais na logística do pescado, né? Ração, feito de pescado e tudo na base do peixe, né? Tudo produzido do peixe. A carne que eles comem em Lima, capital, é importada da Argentina. Na região aqui da fronteira, ano passado eu fiz um projeto, levei meus alunos do curso de espanhol. Então, nós fizemos um projeto e fomos lá pesquisar sobre a linguística, né, na língua espanhola, e um pouco também do comércio. Inclusive, eu fiz um guia um roteiro de Rio Branco a Porto Maldonado, né, para que o turista vá e conheça, não tenha muitos percalços, coisa que chega lá, não sabe um hotel, né? Então eu fiz um guia, nós fizemos um guia de viagem. Percebemos que eles estão muito adiantados na parte da tecnologia, das redes sociais, eles estão bem mais adiantados que nós aqui, né? Inclusive eu tenho um amigo professor, que é brasileiro e mora lá. Mas agora, nesse período de pandemia, ele está aqui no Brasil e dá suas aulas tranquilo. Todo dia dá sua aula. Ele trabalha no Senat lá, né? E dá a aula de inglês dele, normal, da casa dele. Então, ele é funcionário de lá, né? E está aqui na casa da mãe dele, que ele é brasileiro, e dá a aula todo dia normal, via internet, né? E realmente o comércio lá está muito adiantado, está estacionado. Eu fiz esse projeto no ano passado. Obrigado. Acho que é só isso. Obrigado, José. Obrigado, Elisiário. O Elisiário é figura assídua aqui dos nossos diálogos logísticos. A gente agradece sempre a participação. O Milton tem mais uma pergunta. Milton, você achou o microfone ou vai escrever? Sim, professor, consegui aqui. Você está me ouvindo? Diga. Estou te ouvindo, pode falar. Ok, obrigado. Oi, boa noite, Wesley. Boa noite. É uma alegria muito grande, né? Você aí com toda a sua experiência,
um profissional aí que já passou, né, por todo o processo que ainda nós estamos trilhando. E a gente quer te agradecer, tá, aí pela sua disponibilidade, o nosso ilustre professor que não mede esforço para trazer gente aqui do mais alto nível, do mais alto gabarito para enriquecer, né, com as experiências, com esses discursos, né, principalmente do que a teoria ela é casada assim junto com a prática, como você bem falou das ferramentas lá do Kanban e tal, que às vezes a gente fica pensando que aquilo ali só serve para os livros, né? Mas a gente vê que nesses países mais desenvolvidos, onde nós ainda temos vários modelos de processo, de negócio para incorporar e fazer com que isso se torne uma cultura dominante dentro das empresas. Então é muito bom saber que isso lá fora realmente isso é levado a sério. Bom, a pergunta que eu queria fazer, ela segue nessa linha e é relacionado a essas ferramentas que você falou, né? O Kanban, Just in Time. Essas ferramentas que lá são aplicadas como algo normal, assim, como algo essencial de todo o processo logístico, de planejamento, enfim. Esse mesmo cuidado, as empresas brasileiras, elas têm esse mesmo nível de atenção ou existe uma construção em andamento dentro das empresas brasileiras que realmente valoriza essas características que já está mais do que provada, que são processos que dão resultado, que são processos coerentes, né, e que uma vez incorporadas só tem aí a incrementar desempenho nos processos organizacionais? Essa é a minha pergunta, Wesley. Boa pergunta, viu? É assim, independente do porte da empresa, quem faz a empresa somos nós, as pessoas, né? Então, para você entrar em contato para trabalho, enfim, você vai ter que entrar em contato com uma pessoa que ela representa a empresa, né? A empresa por si só não tem vida. Então, o que acontece? Vou citar dos 3 portes de empresa e o que tem de diferente nelas. Tem empresa que por exemplo, multinacional. Multinacional, você vai ter que fazer vários resultados, como posso dizer, bem feitos, bem realizados, ter várias boas avaliações para você começar a ser destacado. Porque são muitas pessoas dentro de uma empresa multinacional. Então, digamos assim, que vão ter várias habilidades para você conquistar, para poder implementar processos e provavelmente o que você der de ideia, provavelmente já vai existir. Geralmente é o que acontece nas multinacionais. Eles dão sim espaço para crescimento? Dão. Eles incentivam isso. Você vai se sentir realizado na questão de incentivo. Só que não estou falando que não estou desmerecendo ninguém, tá? Não que toda a nossa ideia que a gente vai dar vai ser irrelevante, não é isso. Mas eu falo assim, para a gente se destacar dentro de uma multinacional é mais difícil por isso. Só que é lógico, você vai ter muito mais oportunidades, porque a empresa, quanto maior, mais chances ela vai te dar. Só que a concorrência também é maior. Eu prefiro sempre arriscar em empresas de médio porte. Por quê? Nas empresas de médio porte, ela não é tão pequena a ponto de me burocratizar ou não poder crescer, e ela não é tão grande a ponto de eu não ser visto. Então sempre vai ter algo que eu aprendi na grande e que eu desenvolvi na pequena, que eu possa implementar mais nas médias. Aí também na pequena, se for uma empresa de mente aberta, se ela não for. Não estou falando que a empresa não tem que ser, como posso dizer. Agora me fugiu a palavra, mas assim, não é radical a palavra que eu queria usar. Enfim, se a empresa pequena ela tiver uma mente aberta para querer te ouvir e implantar ações, você vai conseguir. Se o gestor ele te dá autonomia, fala assim, olha, eu quero implementar 5S. Se ele não for daquela tipo de gestor que fala assim, mas isso aí só funciona no Japão. Aqui a gente tem que fazer o arroz com feijão.
Se você escutar isso, corre. Agora, se você escutar do seu gestor e falar assim, não, vamos tentar, vamos ver se isso aqui dá certo, né? A gente é uma empresa de pequeno porte, estamos em fase de crescimento. O que isso vai melhorar? Aí você fala, organização, limpeza, higiene. Então, você vai falando os passos, enfim, você vai falando os passos. Agora, o que dá mais resultado é aquele indicador, é aquele sistema que você está tentando implantar, aquela ferramenta que vai mostrar números, principalmente de lucro ou de prejuízo. Esse vai gerar mais impacto, independente de qual você vai usar. Se você fizer só o 5S para ele ficar bonito, que realmente vai deixar o ambiente mais organizado, e não mostrar isso, quantificar ele em qualidade e quantidade, seja por melhoria de tempo ou de custo, o gestor ele não vai notar tanta diferença. Agora, se você conseguir atrelar isso com uma análise um pouco mais elaborada, mais simples, né? Pode parecer contraditório, mas tem que ser elaborada e simples. Mostrar o número, assim, ó, pá, tirei R$1 milhão de desperdício. Pá, eu economizei aqui, vou poder reinvestir em outra área. Se você mostrar de simples, claro e objetivo, uma análise que você trabalhou a fundo, independente de ser Kanban para produção, independente de ser um just-in-time, que você vai mostrar para ele a economia de tempo, economia de passos, um tema que é muito pouco abordado, pelo menos é raríssimo, foram raras as vezes que eu escutei, é sobre a movimentação e você citar o passo em si, o andar. Se eu faço uma roteirização dentro do estoque e eu dou 100 passos e eu consigo reduzir para 77, talvez possa ser irrelevante. Mas se eu diminuir de 3 minutos, por exemplo, a 2,30, você pega cada separação, pega todos esses segundos, multiplica pelo número de separações, depois você vê isso ao ano, já chegou a eu ganhar 1 mês de trabalho de cada colaborador. Aí parece pouquinho, né? Mas aí você vê que é uma técnica simples, você só roteirizou seu estoque. O caminhar, como que você vai caminhar de forma mais eficiente lá dentro? Você fica menos cansado, fazendo muito mais. Aí você também pode mostrar aquelas imagens lá, tipo assim, você prefere trabalhar duro ou trabalhar inteligente? Então, essas análises, assim, essas metáforas, né, que você pode aplicar até mesmo para um gestor independente do porte da empresa. E aí eu dei a minha opinião pessoal a respeito dos portes e a facilidade ou dificuldade de implementação dessas ferramentas. Espero poder ter respondido a sua pergunta. Sabe, Claro, só para complementar, Wesley, uma das coisas que eu sempre comento com os alunos é que na hora que você estuda a logística e percebe a logística, diferentemente do que talvez o leigo tenha a percepção, são coisas pequenas que fazem as grandes diferenças. Então, muitas vezes você pensa que vou ser um tecnólogo em logística, vou ser um profissional de logística, vou fazer grandes coisas, grandes revoluções. Isso vai acontecer muito pouco. São as pequenas mudanças que você faz que fazem a grande diferença, que acabam causando as grandes diferenças e as grandes revoluções, efetivamente, dentro das empresas, dentro das organizações. A Gracilene tem uma pergunta. Vamos lá, Gracilene. Eu vou fechar a última pergunta da noite para a gente não estourar o tempo. O Wesley está lá em Maringá, já são quase 10 horas lá. Vai lá, Gracilene. Acho que deve estar com o microfone mudo, não é? Tem que ativar o microfone, Gracilene. Se não der a dela, posso fazer, César? Vai, Gracilene, faz a sua. O microfone está aberto. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Cé, tá me ouvindo agora?
Sim. Oi, Wesley, tudo bem? Prazer, sou Gracilene, sou acadêmica do curso de administração. Prazer. A gente fala assim, sobre essa questão do mercado de trabalho, né? A gente sabe que ele está em constante modificações, né? E que exige que o profissional também acompanhe essas mudanças. E aí, o meu questionamento é possível melhorar, no caso do funcionário, do empregador, ele melhorar o seu nível de empregabilidade diante do mercado desejado? Se é possível, como ele pode fazer isso? Sempre é assim, olha, algumas dicas que ajudam na recolocação. É assim, quando eu precisei buscar alguma vaga, eu fazia uma pesquisa breve sobre quais eram os mercados em alta. Porque quanto mais em alta tiver o mercado, automaticamente maior a chance dele estar precisando de um profissional. Aí, por exemplo, casou de todas as experiências que eu passei, tanto automobilístico, cosméticos, indústria farmacêutica, estarem precisando de profissionais nas épocas que eles estavam em alta. Então, a minha chance de empregabilidade aumentou porque o mercado que eu busquei foi maior, digamos assim, naquele período. E aí, por exemplo, você vai ter que avaliar, a empresa precisa de um neófito ou de uma pessoa experiente? Se é uma pessoa experiente que ela precisa, quais competências que eles estão buscando nesse profissional que você não tem hoje, que você pode correr atrás? Hoje você pode estar atrás, mas se você correr atrás dessas competências, no futuro você vai estar aumentando sua empregabilidade, porque você se capacitou em algo que você não tinha. Aí, igual eu citei, por exemplo, o BI. Com certeza, independente da área que você for atuar, ou o mercado, o BI vai ser interessantíssimo. Mas é interessante que você saiba usar a ferramenta e analisar os dados, não só aprender ela por si só. Seria a mesma coisa, por exemplo, você ganhasse um carro de corrida, você sabe pilotar ele, mas na pista de corrida você vai saber utilizar a potência máxima do motor, frear na hora certa, acelerar na hora correta para não sair da pista. Então, esse é um exemplo. É a mesma coisa com as ferramentas que a gente ganha. Eu posso ganhar o melhor computador do mundo com o Excel mais atualizado, mas se eu não souber fazer as fórmulas e na forma que a empresa precisa, eu não vou estar capacitado. Aí vai aparecer uma casca, talvez, que eu esteja aumentando minha empregabilidade, só que na verdade eu vou estar me iludindo. Então você tem que estar. Você não precisa o expert de cada capacitação, mas você tem que ter pelo menos uma noção daquilo ali e poder o mínimo possível, trabalhar o mínimo possível, já está capacitado para trabalhar o mínimo possível em cada diferencial que você puder ter ali. O Tom tem uma pergunta. Tom, você fecha então, vamos lá. Vamos lá, tá bom, eu tenho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os presentes nesse diálogo. Wesley, eu fiquei muito feliz de você falar, você que mora aí no sul do país, falar que não se falou tanto de logística como tem se falado nesse período de pandemia, né? Você imagina nós aqui na Amazônia, que no Acre, né? Que esse curso só é oferecido pelo Instituto Federal do Acre aqui, então ainda é um curso que é um bebê ainda, né? E aí tem até uma piadinha, né? Que o pessoal faz com a gente a logística, que logística é o quê? Para trabalhar em loja? Já sabe como é que fica a cabeça da gente, né? De raiva. Mas assim, Wesley, assim, então com esse avanço, né, de se falar tanto em logística, não sei se você concorda de que os governos possam dar mais valor ao profissional, né? Você vê que não tem concursos nessa área de logística. Eu estou falando dos governos tanto estadual, federal, municipal, né? E você vê o leque que é trabalhar dentro de uma estrutura como o Estado, como precisa de um profissional, né? Você falou aí da vacina e tal. Imagina se dentro de uma secretaria de saúde, por exemplo, tivesse um profissional de logística e tal, que pensasse que organizasse as coisas, né? Então, pode ser que a partir daí alguém possa nos ver e nos valorizar mais, não é isso? Você concorda? Concordo sim. E eu tanto concordo que, igual eu falei, essa semana entrei numa empresa
E apesar da experiência que eu tenho, não achem que eu faço tudo fácil. Sempre vai aparecer dificuldade. Por exemplo, hoje eu descobri que para eu fazer envios pro norte, eu não lembro o nome do rio agora que o pessoal citou. É, acho que é o encontro do Rio Negro com Solimões, se eu não me engano. Tem que passa a balsa, no máximo são 60 caminhões, levam-se 15 dias para fazer a travessia completa. Então, se você for o caminhão número 61, lascou-se. Vai ser 30 dias de espera ali. Os 15 do que você estava esperando, mais os 15 do que você vai atravessar. Aí eu até sinalizei a empresa, falei, olha, ali, infelizmente, por questão geográfica, não tem o que fazer. Agora, se você quiser pagar mais caro para atender o cliente, a gente faz o modal aéreo, aí para perto de Manaus e faz... aí é outro tipo de meio de transporte. Então, é isso, tem um campo infinito para você explorar a logística. É uma área apaixonante, é para quem gosta, porque para você, a hora que o cara fala assim, ó, é para trabalhar em loja, fala assim, também, viu? Também, não é só loja, é estoque, armazém, transporte. E muito obrigado pela pergunta, viu, Tom? E o que precisar, à tua disposição, vou deixar meu contato. O professor, pode passar o WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu gosto de ajudar a galera. E obrigado pela pergunta, espero ter te respondido aí o que Show você de bola, precisar. Wesley. Obrigado você pela participação em se dispor a estar com a gente nessa noite aqui, cara. Obrigadão mesmo. Valeu, Tom. Muito bom. Wesley, foi muito bom, um bate-papo muito bacana. A gente tenta, quando ficar em 1 hora, porque já é tarde aí, a gente não quer exigir demais do nosso convidado. Mas eu quero agradecer muito o atendimento do nosso convite, a sua disponibilidade, a sua atenção. E a gente abre aí para as suas considerações finais. Por favor, Wesley. Só tenho primeiramente a agradecer pelo convite, né? Sempre que precisar, estou à disposição, a gente agenda. Convido o pessoal a conhecer o meu canal também do Log SM aqui no YouTube. É a mesma forma que está escrito ali, só tira o sobrenome Mendola, Wesley Naito, Log SM, né, que é de Logística e Supply Chain Management. Também temos o canal no Instagram e no LinkedIn, que é onde eu mais atuo, porque é uma rede profissional, a gente tira dúvidas, faz perguntas também. Quero agradecer. E uma frase que eu quero deixar é assim: ninguém é tão experiente que não possa aprender, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Isso é fato. Então, por isso que eu falo, para não ter vergonha de perguntar. E outra, se alguém for arrogante com vocês, não tem problema. A vida é assim, vai ter pessoas de gente boa, vai ter pessoas que vão ser arrogantes, umas vão querer te ensinar, outras não. Eu sei que eu gosto de ensinar quando alguém precisa e eu gosto de perguntar. E vai ter hora que eu vou levar um tapa na cara. O cara não vai querer me ajudar. Fazer o quê? É a vida, né, professor? E eu só quero chamar a atenção, o Wesley tem 31 anos. Eu que já passei algum tempo dos 31, posso dizer que é um menino, né? Com todo respeito, obviamente, mas e com essa riqueza de experiência, e a gente fica muito feliz, Wesley, de ter pessoas como você que divulgam a logística, né? Eu costumo dizer que, igual o seu caso, né? Seja pelo YouTube, seja pelo LinkedIn, seja pelo WhatsApp, são pessoas assim que levantam a bandeira da logística e mostram como a logística é importante. Isso é fundamental. Isso ajuda os nossos alunos, porque vai mostrando a importância, né, do profissional de logística no futuro. E eu quero encerrar agradecendo, então, mais uma vez, Wesley, a sua generosidade, a sua disponibilidade e essa contribuição fantástica. A gente tô lendo aqui o chat, muita gente gostou, eu adorei, então é muito legal quando a gente faz um Diálogos Logísticos, que a gente sai enriquecido pelo que a gente ouviu, pelo que a gente aprendeu. E aí quero aproveitar, já convidar todos para na próxima quarta-feira, o nosso convidado vai ser o consultor e palestrante Renato Flores, que vai falar sobre gestão de tempo, administração de tempo.
E se você prestou atenção no Diálogos Logísticos de hoje, o Wesley comentou que esse é um dos pontos importantes para qualquer profissional. Então, na próxima quarta-feira, eu conto com todos aqui para mais um Diálogos Logísticos sobre gestão de tempo. Muito boa noite a todos e muito obrigado pela audiência e pela paciência.